O fisioterapeuta que ganha 10 mil por mês, ele entendeu que o ciático, ele precisa ser olhado além do físico. Tá? E era isso que eu via. Só que o que acontecia? Eu não vou falar para você que eu perdi 2 anos da minha vida, não, porque o conhecimento ele agrega mesmo. Mas durante 2 anos eu viajei, fiz muito, mas muito curso buscando a solução da ciatalgia da forma como eu via. Só que o que aconteceu? Eu não encontrei pronto. Então, nos anos de 2016 e 2017, eu viajei, eu procurei, eu busquei, eu queria, eu olhava para o paciente, eu queria entender uma base científica do que eu via. E como eu via esse paciente, Poliana? Como eu via? Eu queria integrar. Eu queria fazer a junção entre corpo e mente daquele paciente. Para mim, não fazia mais sentido tratar lugar. Tratar somente o sintoma não era o que ia solucionar a ciatalgia. Porque o que acontecia? Por um processo repetitivo, eu recebia o paciente e na outra sessão ele retornava com a mesma dor. Ele voltava para mim de novo com dor. E daí eu me questionava, eu falava, eu tô dando tudo de mim, eu entendo da anatomia humana, eu pego onde está a dor, eu faço o equilíbrio, eu faço as manobras, eu olho para aquele paciente, eu quero entregar para ele a solução, mas eu não sei como fazer, porque não pode ser só tratar o lugar. O que acontece quando a gente trata somente o lugar, fisioterapeuta? A gente olha para aquele lugar e a gente faz as ativações, as manobras ali. Consequentemente, você ativa o circulatório, principalmente, né, por conta do retorno venoso, o sangue é bombeado exatamente aqui, né, para a panturrilha, para fazer esse retorno venoso e subir, ele vai te falar que tá melhor. Só que quando ele fala que esse retorno venoso ele tá funcionando, ele tá melhorando, é só esse paciente passar por um curto período de tempo que aquela ciatalgia vai voltar a doer. E para mim me doía mais do que no paciente. Quando o paciente retornava e me dizia, olha, doutora, tá doendo ainda, né? Aquilo ali para mim era uma coisa que, sabe, me chocava. Eu queria que o paciente fosse embora em níveis de recuperação a cada sessão, para que a palavra, o termo tratamento fizesse sentido para mim. Só que não era o que acontecia na prática. Então, quando eu me deparava no próximo retorno, eu tinha que, com aquilo que eu sabia antigamente, né? Que eu olhava para aquele paciente e falava assim, nossa, mas eu vou ter que começar de novo. Eu vou ter que fazer tudo de novo. E nisso, eu sentia que eu perdia tempo. O que eu comecei a fazer? Estudar, fazer busca, pesquisa científica, olhava o que os outros estavam fazendo. Só que aqui no Brasil eu não achava. Não achava, eu falava, só pode ser que eu tô ficando maluca. Falei assim, não pode. Como que pode eu olhar para uma pessoa, entender o que ela precisa, mas eu não sabia, eu não tinha base científica, eu sempre fui muito da ciência. Tá? Eu sempre gostava de ver a prova, gostava de entender o artigo, ver o que aquele pesquisador tinha olhado de fonte, e eu falava, e se eu encontrar mais um montão de gente igual a mim, né? Como que eu vou fazer? Vai ser isso. Aí foi quando deu a virada de chave. Eu olhei para o que estavam fazendo fora do Brasil. E isso já era 2016. Eu falei, agora sim, fechou, né? Vou olhar o que o pessoal está fazendo e vou analisar, vou estudar, vou me debruçar, pois na metade de 2017 a fórmula estava pronta. E o que aconteceu? Entregando e integralizando o paciente como um todo. Foi aqui, ó, quando eu comecei a entender o que aquele sistema nervoso ativava no cérebro da pessoa. Entendi também que aqueles pacientes com ciatalgia, eles tinham um determinado perfil, e aquele perfil não era só o que a ciência me dava, não era somente os dados que as pessoas me davam. Então, quando eu olhava para uma pessoa que tinha ciatalgia, eu conseguia olhar para ela além dos dados científicos. Porque o que a ciência nos informa de perfil de pessoas que são, né, que têm ciatalgia? São os obesos, são as pessoas que têm sobrepeso, a maioria é mulher, tem uma tendência maior para lugares que estão frios, são pessoas que ficam muito tempo sentada ou muito tempo de pé, são sedentários, são pessoas que também praticam musculação. E eu
olhava para esse grupo da ciência e quando o paciente se apresentava para mim, não fazia o menor sentido eu olhar para ele tendo outras características, mas eu não sabia resolver. Só que quando eu conheci o como estavam fazendo já fora do Brasil, e claro, os estudos eles vão agregando muito, né? Mais conhecimento, mais técnica, mais habilidade. O conhecimento é algo que precisa ser sempre somado. E eu, por entender isso, como que eu podia aceitar que a ciatalgia tinha somente a base na saúde? É por isso que você está olhando exatamente essas raízes nervosas para o cérebro. A psique humana, ela influencia diretamente, tá? Em 100% dos casos da ciatalgia. Existem outros perfis que são muito mais abrangentes do que todos esses que a saúde traz. E aí eu fiz uma junção que foi assim um coringa no método, porque eu agreguei, eu trouxe ali a parte terápica. Então, como que é possível eu olhar para uma pessoa, eu entender ela como um todo, só que eu tratar ela só por um pilar da saúde? Não fazia sentido, e é ali que virou a minha chave. Quando eu comecei a estudar e aplicar, e aqui eu quero até fazer um parênteses, tá? Eu não sou terapeuta, eu não atuo como terapeuta, mas os cursos que eu fiz de terapia somaram a fórmula os resultados que vocês escutam que os pacientes narram para vocês, tá? E é exatamente quando você soluciona e você ganha 10 mil, quando você resolve de 3 pilares, que ainda está faltando um que eu vou te contar já já, tá? Quando você faz a análise, a avaliação completa desse paciente, buscando a solução de integralizar, de você olhar aquele todo, é ali que mora a saída, a sua solução de ganhar 10 mil por mês fisioterapeuta. Porque para mim não fazia o menor sentido, e essa é a foto que mais, e eu fico arrepiada. Eu fico arrepiada quando eu vejo essa foto, porque eu olhava o ciático e eu falava, não é possível que só dói ali e é para membros inferiores. Eu olhava a estrutura da coluna, aquele monte de raiz nervosa que você está vendo aí na tela, e eu falava, mas não é possível que não tem nada a ver. E eu fui provando, paciente por paciente, anamnese por anamnese, concluída de que aquilo ali era verdade, de que as pessoas que já estavam estudando, que estão, né, anos-luz de pesquisa na frente do que eu estava até o momento, tinham entendido a base científica que eu procurava. Porque por raízes nervosas, o ciático ele reflete também para membros superiores, atingindo até o cérebro da pessoa, desencadeando em pacientes doenças que têm raiz emocional, mas que reverberam no físico, como as cefaleias, por exemplo, ombralgia. Então, para eu poder, né, olhar aquele paciente, entender como ele funcionava, e, claro, devolver ele para o mundo da forma como eu via, como eu entendi, como fazia muito mais sentido para mim, era de fato o que eu precisava. E, claro, era a solução para mim, que ganhava pouco, e a solução também para o paciente, que podia, sim, conquistar essa melhora que é significativa, essa melhora que a fórmula do ciático proporciona a cada entrega. Então, quando vocês veem aí o que os pacientes entregam da forma como sai da boca deles, né? Os pacientes que passaram pelo instituto, os pacientes que passam pelo instituto e recebem a solução da ciatalgia, é exatamente por essa junção, é você entender a raiz do problema.